Então vamos lá. Emancipação política do Brasil, tá? E o período imperial, que é a nossa matéria aí. Ele é dividido, conforme eu já falei, em três partes, né? O primeiro reinado, né, esse período imperial, né, que a gente chama aí, ele é dividido em três partes. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Tá? O primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I, as regências e depois Dom Pedro II. A emancipação política do Brasil, né? O que é essa emancipação? É quando o Brasil alcança a independência política, né? O Brasil fica independente politicamente de Portugal. Veja bem, né? Politicamente, porque economicamente o Brasil ainda dependia muito de Portugal. Então, o Brasil, né, em 1822, vai alcançar a sua emancipação política. Tá? Quais que foram os antecedentes nesse período aí, né, que o Brasil vai buscar a emancipação política? Tá? O que levou o Brasil, né, a alcançar essa emancipação política? Um dos principais fatores foi a chegada da família Brasil, lá em 1808, né? Ela veio da Europa morar no Brasil porque eles estavam fugindo, né, da expansão territorial promovida por Napoleão, tá? Pela França, que havia decretado lá o bloqueio continental. Tá? Aí a família real fugindo, né, dos franceses, né, fugindo do exército francês, vem para o Brasil, né, transfere-se para o Brasil. Então, nesse momento em que a família real vem para o Brasil vai se tornar o reino. Tá? Ao invés do reino ser Portugal, agora o reino é o Brasil. É do Brasil que Portugal vai gerenciar todas as suas colônias. Um outro antecedente importante é quando essa mesma família real chega ao Brasil, é a abertura dos portos. O Brasil era um país, era uma colônia, né, que muito atrasada, né, só servia para fornecer riquezas para a metrópole. Então, aqui não existiam muitos produtos que os portugueses eram habituados a usar lá na Europa. Então, para poder adequar melhor a colônia, né, aos interesses da corte portuguesa, vai existir a abertura dos portos, ou seja, o Brasil vai começar a receber mercadorias de outros países, que antes eram proibidos, né? A colônia não podia receber mercadoria de outro país que não fosse Portugal. Então, a partir desse momento, né, da chegada da família real, o Brasil passa a receber produtos também de outros países, principalmente da Inglaterra. Né? Lembra-se que a Inglaterra que fez o transporte dessa família real para o Brasil. Quando a gente fala família real, essa transferência, né, da corte da família real para o Brasil, a gente não pode imaginar que vieram meia dúzia de pessoas. Tá? Não foi só o rei, a rainha, né? Não, os filhos. Vieram muitas pessoas de Portugal que fugiram nos navios. Né? Quando os navios atracaram lá em Portugal, houve uma briga intensa para ver quem que viria para o Brasil, fugindo dos franceses. Um outro antecedente, o Tratado de Comércio. Né? Esse Tratado de Comércio e Navegação é feito com a Inglaterra. Né? A Inglaterra exige que uma taxa menor de impostos, né? Pagar menos impostos para o Brasil, né? Para Portugal, porque havia, né, feito o transporte da família. Né? E Portugal e Inglaterra eram parceiros comerciais. Também, né, a administração joanina. Tá? Então, como que foi? Quando os portugueses chegam no Brasil, o rei é Dom João VI, tá? Pai do Dom Pedro I. Então, Dom João VI e o Brasil precisa fazer muitas reformas, tá? Para poder, como que eu diria, poder receber essa família, né? Receber os portugueses. Então, a administração joanina vai criar várias instituições, vai criar vários prédios, né, construir vários prédios para receber
né, a administração. Ocorreram muitas revoltas nesse período, tá? Mas as duas mais importantes que nós vamos estudar aí, uma no Brasil, outra em Portugal. No Brasil vai acontecer a insurreição pernambucana, que é uma revolta contra os altos impostos, né, contra a forma com que Dom João estava governando o país. Então, vão lutar, né, vão questionar os impostos, o controle do comércio, que era feito apenas por portugueses, os brasileiros não podiam fazer comércio, não podiam ter comércio. Essa insurreição pernambucana vai influenciar outras províncias, né, no país, que também vão começar a lutar por uma independência ou contra o governo português, né, o governo de Dom João VI. O governo, então, estava temendo, né, devido a esta revolta, que o Brasil se tornasse, né, um Haiti. Tá? Porque o que ocorreu lá no Haiti nesse período? Os escravos e ex-escravos se revoltaram e proclamaram a independência do Haiti. É o chamado haitianismo. Então, o Brasil temia, né, o governo brasileiro temia um haitianismo no Brasil, ou seja, que ocorresse no Brasil o que ocorreu no Haiti, né? Escravos, ex-escravos, fazerem uma revolução e tornarem o país independente. Ocorreu também, né, nesse período aí, lá em Portugal, a chamada Revolução, né, ou Revolta Liberal do Porto. Tá? Quando o Napoleão invadiu a França, né, quem ajudou a expulsar os franceses de Portugal foi a Inglaterra. Então, a Inglaterra passou, né, a família real veio para o Brasil, a Inglaterra passou a governar, né, Portugal, a ter uma influência muito grande em Portugal. Então, essa revolta do Porto vai ser uma luta contra essa presença inglesa lá em Portugal. Tá? Com a saída dos ingleses de Portugal, a primeira saída dos franceses, depois a saída dos ingleses, vão haver eleições para as cortes constituintes. Tá? O que são as cortes constituintes? Eleger deputados, né? Que no Brasil a gente não elege deputado de 4 em 4 anos. Então, lá em Portugal elegeram as cortes constituintes, que eram deputados, né? Que eram pessoas que iriam criar uma nova constituição para Portugal. E essas cortes constituintes exigiram a volta de Dom João VI para Portugal, tá? Exigia a volta da família real para Portugal. E isso vai causar alguns problemas aqui no Brasil. Tá? Vejamos, né? A corte portuguesa tinha vindo para o país, né? Para a colônia. A colônia tinha se transformado no reino, né? Daqui do Brasil, que se governava as colônias portuguesas. Então, as cortes portuguesas vão exigir que Dom João VI volte para Portugal e que o Brasil volte a ser uma colônia. As pessoas aqui da colônia não gostaram dessa ideia, né? Por quê? Porque já estavam se sentindo quase que livres, né? Eram pessoas, né? A colônia passou a ter uma grande importância quando ela torna-se reino. Então, vem aí a luta pela emancipação política do Brasil. Tá? As cortes portuguesas, né, após a morte de Dom João VI, começam a exigir também a volta de Dom Pedro I. Tá? Dom João VI acaba cedendo, né, e volta lá para Portugal, certo? E deixa no seu lugar o príncipe regente, o Dom Pedro, né, o Dom Pedro I. E, então, com a morte do Dom João VI, as cortes começam a exigir, então, que o Dom Pedro I volte para Portugal também para assumir o trono. O Dom Pedro I vai negar, não vai voltar, né, com medo de perder a colônia, né, o Brasil acabar se libertando de Portugal. Dom Pedro I não vai, né, não volta para Portugal, tá? E tanto que no dia 9 de janeiro a gente comemora, né,
o dia do fico, foi o dia em que o Dom Pedro resolveu ficar no Brasil, tá? E no dia 7/9, né, 7 de setembro, acontece a proclamação da República no Brasil. Tá? Então, esse quadro político, né, essa cena política que nós estamos vendo aí, levou o Brasil à independência, né, de Portugal, à independência política de Portugal. Quando o Brasil torna-se independente, não quer dizer que todas as pessoas que moravam aqui na colônia, que todas as províncias aceitaram essa independência. Tá? A gente tem aí os exemplos, né? Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão, Pará, não aceitaram a independência do Brasil de Portugal. Queriam continuar sendo colônia, queriam continuar atrelados a Portugal. Então, algumas revoltas, né? Ocorreram algumas revoltas nesses estados, né? Ou províncias, mas Dom Pedro I, né? Fortificando o exército e utilizando de contratação de pessoas, né, para lutar nessas revoltas, vai conseguir abafar todas as revoltas, né, vai conseguir dominar, né, os revoltosos e manter a independência do Brasil. Então, quando o país torna-se independente, ele tem que ter esse reconhecimento, o reconhecimento da sua independência. Tá? Não adianta nada o país tornar-se independente e os outros países do mundo não reconhecerem ele como independente. Então, o Brasil, né, uma das tarefas do Dom Pedro I era buscar esse reconhecimento da independência do país. E o primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente foram os Estados Unidos, tá? Porque nesse período os Estados Unidos tinha, né, seguia essa doutrina Monroe, né, que foi desenvolvida, né, pensada nos Estados Unidos, que dizia o seguinte, que a América tinha que ser para os americanos. Então, a doutrina Monroe, né, ela fala o seguinte, a América para os americanos. Tá? Mas por trás dessa frase bonitinha, existia toda uma filosofia, né, de dominação. Os Estados Unidos, na realidade, já vislumbravam, né, já tinham uma ideia, e já se desenvolviam muito, e queriam que os países aqui da América, né, da América Latina principalmente, fossem submissos aos Estados Unidos. Tá? Tanto que teve também, né, a política do Big Stick, né, que vocês também já estudaram. Então, a doutrina Monroe, América para os americanos. E foi por isso, né, que os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil. Lembrando que o Brasil foi um dos últimos países a se tornar independente. Tá? Antes do Brasil, dezenas de países aqui na América já tinham alcançado a independência, tá? Então, os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente. Depois vem a Inglaterra. Está invertido aí, tá, gente? Esses dois quadros aí. O quadrinho do meio, ao invés de Inglaterra, seria Portugal, tá? Errei aí na hora de colocar os quadrinhos. A Inglaterra foi o segundo país a reconhecer a independência do Brasil, tá? Mas para reconhecer a independência, a Inglaterra exigiu a renovação daquele tratado que nós falamos, né, o Tratado de Comércio e Navegação, e que o Brasil acabasse com o tráfico negreiro. Tá? É nesse período aí que a Inglaterra vai pedir, né, para que o Brasil acabe com o tráfico negreiro, que vão surgir as leis abolicionistas, né? Então, o Brasil vai começar a criar algumas leis abolicionistas, né? Lei do ventre livre, sexagenário, para poder ir acalmando a Inglaterra, né? Criando leis para quê? Para mostrar para a Inglaterra que o Brasil estava, aos poucos, acabando com o tráfico negreiro, né? Com a utilização da mão de obra escrava, tá certo? Por trás disso,
a Inglaterra não era tão boazinha assim, né? A intenção da Inglaterra não era só acabar o tráfico negreiro, é porque quando um país para de utilizar mão de obra escrava, ele passa a utilizar mão de obra assalariada, né? Quando as pessoas têm os seus salários, as pessoas gastam. Então, a Inglaterra era o país que mais produzia produtos de comércio. Então, a Inglaterra tinha, né, a visão de que mão de obra livre, salário, comprariam produtos ingleses. Tá? Então, a Inglaterra fez essas duas exigências ao Brasil. Portugal exigiu uma indenização brasileira. Então, o Brasil, né, para poder ser reconhecido por Portugal como um país livre, o Brasil deveria pagar uma indenização a Portugal. E a Inglaterra, né, foi a Inglaterra que emprestou esse dinheiro para o Brasil. Então, o Brasil já vive, né, nesse meio de dívidas aí, desde a sua independência, né, quando pegou o dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar Portugal. Como que era a política nesse período, né? Então, a política durante esse primeiro reinado, né, que ocorreu de Dom Pedro I, era dividido em dois partidos. Tá? Na realidade, em três partidos, né, três grupos políticos aí. Existia lá o Partido Brasileiro, mas esse Partido Brasileiro ele era dividido em dois grupos, tá? Os conservadores e os liberais. Os conservadores queriam manter do jeito que estava, conservar do jeito que estava, né? Então, os conservadores queriam que o Dom Pedro I continuasse sendo imperador, continuasse tendo os privilégios, e os liberais não, já buscavam uma proclamação da República, né? Queria maior autonomia para os estados, né? Para as províncias. Então, o Partido Brasileiro, dentro do Partido Brasileiro existiam dois grupos. O outro partido, o Partido Português, já era o partido do imperador, né? Era formado pelos burocratas, alto escalão do exército. Então, os partidos políticos, né, o cenário político brasileiro, no primeiro reinado, ficou desta forma aí, dois partidos, né, Partido Brasileiro, Partido Português, e o Partido Brasileiro sendo composto por dois grupos que pensavam diferentes. A primeira Constituição, né, a Constituição para o Brasil. Então, durante o primeiro reinado, o país teve que criar, né, Dom Pedro I teve que criar a primeira Constituição do Brasil independente. Tá? Em 1822, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte para criar essa nova Constituição. A princípio, ele não concordou com a Constituição criada pelos deputados, né, mandou fechar o Congresso à noite, né, ficou conhecido, né, esse fechamento do Congresso pelo Dom Pedro por Noite da Agonia, foi onde que os deputados ficaram presos, né, e não puderam votar a Constituição. Como Dom Pedro I não gostou da Constituição porque estava tirando muito poder dele, ele vai criar, né, ele vai convocar algumas pessoas, né, poucas pessoas, juristas, né, advogados, para criar uma Constituição para o Brasil. Então, eles criam uma Constituição, essa Constituição é outorgada, né, ou seja, ela é imposta. Então, a primeira Constituição brasileira foi imposta por Dom Pedro, né, a gente fala outorgada. Tá? Ela não foi votada, não teve debates, ele pegou, mandou fazer e impôs a Constituição para a população brasileira. Nessa Constituição, ficava previsto que o Brasil seria uma monarquia hereditária, ou seja, o Brasil teria o rei e os descendentes do rei seriam os próximos reis, né? Então seria uma monarquia hereditária, passaria o poder de pai para filho. Na Constituição também criava-se os 4 poderes. Hoje em dia nós temos 3 poderes, né? Nós temos o executivo, legislativo e judiciário, igual
foi criado lá na França, né? Lá no período do Iluminismo. Criou-se o executivo, legislativo e judiciário. Só que o Dom Pedro criou um quarto poder, chamado moderador. Tá? Então, a Constituição Brasileira de 1824 previa que o Brasil teria o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador. O imperador exercia o poder executivo, o poder legislativo, os deputados, o poder judiciário, os juízes, e o poder moderador era o Dom Pedro também. Então, dos 4 poderes que nós vemos, né, 2 eram exercidos pelo imperador, sendo que pelo poder moderador, Dom Pedro podia dissolver, acabar com os outros 3 poderes, caso ele não estivesse satisfeito. Cachorrinho latino ali, tá, gente? Desculpa. Revoltas e disputas que ocorreram nesse período. A Confederação do Equador. A Confederação do Equador ocorreu lá no Nordeste, teve uma revolta no Nordeste, que criaram um novo país, tá? Chamado Confederação do Equador. Na região Nordeste, né? Esses estados ali, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, criaram um país, revoltaram-se contra o governo de Dom Pedro e criou-se esse país lá no Nordeste. Tá? Por que eles se revoltaram? Contra o autorismo de Dom Pedro, a crise econômica, altos preços no alimento, queda do preço do açúcar, do fumo, do algodão, porque esses produtos, algodão, fumo e açúcar, eram produtos que o Brasil exportava, né? E principalmente no Nordeste brasileiro. Essa Confederação do Equador sofreu, né, um intenso combate, né, por Dom Pedro, né, vai acabar não acontecendo, né, e não continuando a criação do país, né, e um dos motivos da criação do país, do não sucesso da Confederação do Equador, é que dentro do próprio grupo, né, que compunha os revoltosos, existia uma disputa entre abolicionistas e escravistas. Tá? O desfecho dela vai ser lá o fuzilamento do Frei Caneca, né, que era um dos principais líderes da Confederação do Equador. Uma outra disputa foi a questão da Cisplatina. Cisplatina é a região onde que hoje é o Uruguai. Tá? Aquela região pertencia ao Brasil. E havia uma disputa entre os brasileiros e os uruguaios por aquela região. O Brasil acaba sendo derrotado, né? O Brasil perde a região, funda-se lá, então, né, o que é hoje o Uruguai. E essa derrota faz com que o Dom Pedro I receba muitas críticas, tá? Por ter perdido uma disputa na região da Cisplatina, onde hoje é o Uruguai. O Dom Pedro I, né, ele fica dessa forma, né, revoltas no país, perda da disputa, crise econômica, inflação, o Brasil tinha uma balança comercial desfavorável, né, ou seja, o Brasil comprava mais do que vendia, a falência do Banco do Brasil. Então, vários aspectos que ocorriam, né, politicamente e socialmente no Brasil fizeram com que o Dom Pedro fosse perdendo a sua popularidade. Tá? E com essa perda de popularidade, o Dom Pedro acaba cedendo, né, lá às cortes portuguesas, né, cedendo às cortes portuguesas, e a morte do pai, né, do seu pai, faz que ele acabe indo para Portugal, né, acaba abdicando do trono, até porque com a morte do Dom João VI, quem deveria assumir o reino, né, de Portugal seria Dom Pedro I. Tá? Então, Dom Pedro I seria o rei de Portugal. Ele não queria ser o rei de Portugal. Então, a filha dele, Maria da Glória,
que seria a rainha de Portugal. Só que a Maria da Glória vai começar uma disputa com o Dom Manuel, que é tio dela. O Dom Manuel se achava no direito de ser o rei de Portugal. Tá? Então, para acabar com a disputa entre a Maria da Glória e o Dom Manuel, o Dom Pedro I abdica do trono brasileiro e vai para Portugal. E deixa no seu lugar o seu filho, né? Que viria a ser depois Dom Pedro II. Mas o filho de Dom Pedro I tinha apenas o quê? 5 anos de idade. Ele não podia assumir o governo. Então vai acontecer o período que a gente chama de regencial, né? As regências no Brasil, que é um assunto para outra aula. Alguns recadinhos aí, ó. Essa aula que eu dei hoje aqui, ela vai estar disponível lá no YouTube, tá? Não esqueça de dar joinha e inscrever-se no canal. Já temos as atividades lá no Conexão Escola, a respeito desta matéria, vocês já podem fazer até sexta-feira a entrega. Esses slides vou enviar lá na sala, né, no Google Chat, e o PET Volume 1 é a respeito dessa matéria, né, a primeira semana do PET Volume 1 é a respeito aí do primeiro reinado e da emancipação. Vocês podem fazer também o PET 1, Volume 1, né, da primeira semana. As fotos aqui está escrito que é para mandar lá no Google Chat, mas não precisa mandar lá. Tem lá no Conexão Escola, né? Lá na sala de vocês, no Conexão Escola, tem lá um linkzinho, lá uma atividadezinha com link para enviar as fotos também, tá bom? Vou encerrar aqui os slides para a gente contar um pouquinho aí na sala, aí no Meet.